Se hoje você sente que sua mente não para quieta, que você começa uma coisa e logo está em outra, eu quero te dizer algo que muda o jogo. Você não tem um problema de foco, você tem um problema de comando. Porque foco não é personalidade. Foco é um estado, e estado muda, às vezes em minutos, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Um protocolo de 2 minutos. 2 minutos reais. Sem app, sem técnica complicada, sem motivação. Você pode fazer em qualquer lugar, antes de estudar, antes de trabalhar, antes de escrever, antes de tomar uma decisão difícil e, principalmente, quando você perceber que está prestes a cair naquele ciclo clássico. Você abre uma aba, aí abre outra, aí pega o celular, aí lembra de uma coisa, aí tenta voltar. E quando vê, você passou meia hora se preparando e não fez nada. Se isso acontece com você, presta atenção. Porque em 2 minutos você consegue mudar o foco não forçando a mente, mas mudando o alvo. E aqui vai a verdade que pouca gente entende. Quando a mente está dispersa, quase sempre ela não está preguiçosa. Ela está em modo de escaneamento. Escaneamento é quando o cérebro está procurando ameaça, problema, risco, cobrança, julgamento, urgência. E quando ele entra nesse modo, ele não quer profundidade, ele quer varrer o ambiente, ele quer novidade, ele quer certeza. E isso se parece com ansiedade, se parece com inquietação, se parece com falta de foco, mas é só o cérebro tentando proteger você. Então, o objetivo do protocolo de 2 minutos não é esmagar a distração, é tirar o cérebro do escaneamento e colocar ele em direção. Agora você vai aprender os 3 passos, e eu quero que você memorize, porque é simples. São 3 blocos de 40 segundos. 40, 40, 40. Primeiro bloco, descarregar o ruído. Segundo bloco, definir um alvo curto. Terceiro bloco, dar um primeiro passo físico. E depois, você entra em 10 minutos de execução. Porque foco não nasce no pensamento. Foco nasce no começo. Vamos por partes. Primeiro bloco, 40 segundos. Descarregar o ruído. Você vai escrever, do jeito mais bruto possível, tudo que está competindo pela sua atenção agora. Sem organizar, sem explicar, sem justificar. Só colocar para fora. Você escreve coisas como: preciso responder fulano. Estou com medo de não dar conta. Tenho uma pendência chata. Estou pensando no que vão achar. Estou cansado. Não sei por onde começar. Minha cabeça está pesada. Eu queria que isso fosse mais fácil. Você só despeja. Por 40 segundos. E aqui está o motivo de isso funcionar. O cérebro repete pensamentos por um motivo simples. Ele quer que você não esqueça. Ele repete para manter na memória. Quando você coloca no papel, você diz para o cérebro: eu registrei. E isso diminui a necessidade de repetição. É como tirar 10 abas abertas e colocar num lugar. Você não resolveu tudo, mas parou de carregar tudo no colo. Agora, segundo bloco, 40 segundos. Definir um alvo curto. Essa parte é o coração do protocolo. Porque foco odeia o vago. Foco odeia: vou resolver minha vida. Foco odeia: vou adiantar tudo. Foco odeia: vou produzir muito. Quando você tenta focar em algo grande, a mente interpreta como risco. E risco chama escaneamento. Então você vai escolher uma única coisa pequena, uma só, e você vai escrever a frase exata. Nos próximos 10 minutos eu só vou fazer isto. Hugo. E você preenche com algo específico. Abrir o documento e escrever 3 frases. Ler 2 páginas e marcar 3 pontos. Organizar a primeira parte da planilha. Responder uma mensagem objetiva. Separar os materiais e iniciar o primeiro exercício. Você percebe a diferença. Não é estudar,
É abrir a página e fazer o primeiro bloco. Não é trabalhar, é escrever o primeiro parágrafo. Não é ficar focado, é fazer um passo medível. Porque quando existe clareza, a mente relaxa. Ela entende o que é para fazer, e quando a mente relaxa, ela para de procurar fuga. Agora, terceiro bloco, 40 segundos. Primeiro passo físico. Aqui você vai decidir o primeiro movimento do corpo, não da mente, do corpo. Por exemplo, fechar as abas que não são necessárias, colocar o celular em modo avião, deixar o celular fora do alcance, abrir a janela certa, pegar o caderno, colocar o cronômetro, abrir o arquivo, sentar e alinhar a postura. É um gesto, é um clique, é um movimento. E por que isso é importante? Porque o cérebro acredita mais no corpo do que no pensamento. Quando o corpo se move, a mente entende. Agora é execução. E aqui você já matou a maior parte da batalha, porque quase todo mundo perde antes de começar. Agora vem a parte que transforma isso num método. Assim que terminar os 2 minutos, você vai entrar em um bloco de 10 minutos. 10 minutos. Você não negocia, você não debate, você não pergunta para a mente se ela está afim, você só executa o alvo que você escreveu. E se a mente tentar te puxar, você volta para a frase. Nos próximos 10 minutos, eu só vou fazer isto. Agora deixa eu te explicar por que essa estrutura é poderosa. Porque quando você define um tempo curto, você cria um fim. E o cérebro ama fim. Fim da coragem. O que destrói o foco é tentar focar para sempre. Quando você pensa, tenho que ficar focado por horas, a mente sente pressão. Pressão vira ameaça. Ameaça vira escaneamento. Escaneamento vira distração. Mais 10 minutos. 10 minutos a mente aceita. Ela olha e pensa. Eu consigo. E quando você consegue uma vez, você cria evidência. E evidência cria confiança. Agora eu vou te dar um detalhe que quase ninguém aplica. E ele é o que separa quem usa isso de verdade de quem só tenta. Você precisa escolher o que vai ignorar. Porque foco não é só escolher o alvo. Foco é excluir o resto. Então, junto do seu alvo de 10 minutos, você vai escrever mais uma frase. Por 10 minutos, eu vou ignorar. Ira. E você preenche. Notificações, perfeccionismo, urgência falsa, medo de julgamento, comparação, a vontade de dar uma olhadinha. Ignorar não é negar. Ignorar é adiar. Você não está dizendo isso não existe. Você está dizendo isso pode esperar 10 minutos. E isso muda tudo. Porque muita gente tenta focar carregando culpa. Eu deveria responder. Eu deveria resolver. Eu estou atrasado. E culpa vira pressão. Pressão vira escaneamento. Quando você diz, vou ignorar por 10 minutos, você tira a culpa. Você cria um acordo. Agora, eu quero te dar alguns exemplos reais de uso. Exemplo 1. Você vai estudar e percebe que está inquieto. Você faz o primeiro bloco e escreve. Estou pensando no resultado. Estou com medo da prova. Tenho mensagens para responder. Depois você define o alvo. Nos próximos 10 minutos, eu só vou ler 2 páginas e marcar os conceitos principais. Depois o primeiro passo. Celular em modo avião e livro aberto na página certa. E aí você executa. Exemplo 2. Você vai trabalhar e está adiando uma tarefa chata. Você descarrega. Não quero fazer isso. Tenho medo de errar. Isso vai dar trabalho. Depois você define o alvo. Nos próximos 10 minutos, eu só vou abrir o arquivo e listar os 3 próximos passos. Isso é ótimo, porque você não está tentando terminar. Você está tentando iniciar. Exemplo 3. Você quer escrever, mas a mente está ruidosa. Você descarrega. Não sei se vai ficar bom. Tenho medo de não ter ideia. Depois o alvo.
Nos próximos 10 minutos, eu só vou escrever 50 linhas ruins. Percebe? Você já tirou o perfeccionismo do volante. Agora deixa eu te mostrar os erros mais comuns. Erro número 1. Você faz o protocolo, mas define um alvo grande demais. Aí, a mente volta para o escaneamento. Então o alvo precisa ser pequeno, quase humilde. Erro número 2. Você faz o protocolo, mas não define o primeiro passo físico. E sem o corpo, a mente fica discutindo. Erro número 3. Você faz o protocolo, mas fica avaliando se está funcionando. Não avalia, executa. Avaliação é outra forma de fuga. Agora eu vou te dar uma regra para você usar isso todo dia, sem depender de disciplina. Use sempre que você perceber 3 sinais. Primeiro sinal: você abriu algo e já quer abrir outra coisa. Segundo sinal: você está lendo e percebe que não lembra do que leu. Terceiro sinal: você está começando e sente vontade de fazer qualquer coisa antes. Quando aparecer um desses sinais, você não negocia. 2 minutos. E eu te prometo, você vai sentir uma mudança de estado, porque você vai sair do escaneamento para a direção. Mas eu quero deixar claro, isso não é magia, isso é treino. Se você fizer uma vez, você melhora o agora. Se você fizer por 7 dias, você melhora o seu padrão. E padrão é o que vira vida, porque um dia de foco não muda nada. Uma semana de foco muda sua confiança. Um mês de foco muda sua identidade. E quando você muda a identidade, você muda o que você aceita. Você muda o que você tolera. Você muda o tipo de vida que você constrói. Então aqui está o desafio. Hoje ainda. Escolha uma situação em que você vai usar o protocolo antes de estudar, antes de trabalhar, antes de treinar, antes de tomar uma decisão. E faça do jeito certo. 40 segundos descarregando, 40 segundos definindo o alvo, 40 segundos dando o primeiro passo físico. Depois, 10 minutos de execução. E se no meio do caminho vier a vontade de fugir, você não conversa com essa vontade. Você volta para o alvo. Agora eu quero encerrar com uma frase que você precisa guardar. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um trilho. Motivação é vento, trilho é direção. E esse protocolo é um trilho. E se você quiser deixar isso ainda mais automático, aqui vai um jeito simples de usar sem depender de força de vontade. Escolha um gatilho fixo. Um momento do dia em que você sempre vai rodar os 2 minutos, mesmo que você ache que não precisa. Pode ser assim: antes de abrir o computador, antes de começar o estudo, antes da primeira reunião, antes de responder mensagens. Por que isso é tão importante? Porque quando você espera sentir vontade, você entrega o comando para o humor do dia. E o humor muda. Agora, um detalhe prático. Se você está em um lugar onde não dá para escrever no papel, você escreve no bloco de notas do celular. Mas com uma regra: escreve e fecha. Não fica ali rolando. E se você não puder escrever, você fala baixo para si mesmo. Você nomeia o ruído em uma frase. E define o alvo em uma frase. E faz o primeiro passo em uma frase. O ponto é sempre o mesmo: tirar o ruído de dentro, dar um alvo curto, fazer o corpo começar. E lembra, você não está tentando ficar focado. Você está tentando entrar em execução. Foco vem depois. Ele vem como consequência do começo certo. Se isso te ajudou, deixa o like e se inscreve. E comenta aqui embaixo qual é o maior ladrão de foco na sua vida hoje.